Salve, salve galera, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao canal do Professor Chagas e hoje para mais uma live onde estaremos resolvendo algumas questões aí para você que vai prestar o concurso aí para a Guarda Municipal, tá certo? Isso aqui vale para todas as guardas municipais, né? Tivemos aí uma boa notícia, o lançamento do edital aí da Prefeitura de Novo Gama, Goiás. Vai ter um concurso aqui também para Guarda Municipal. Se você já estava sabendo dessa novidade, né? Se ainda não, estou lhes comunicando. Então, muito bom o concurso aí. 28 vagas imediatas, 70 e poucas de cadastro. E com certeza vão chamar todo mundo que está bem defasado o quadro aqui. Então já aproveita, galera, olha só, igual eu estava falando ontem, aproveita o que vocês já vêm estudando e vão praticando, fazendo esses concursos todos. Terminou a Abadia, vamos agora para Novo Gama. Tá também em eminência de lançar aqui, ó, Valparaíso, vai lançar Cidade Ocidental, Águas Lindas. Então arrocha o pau aí, vai fazendo esses concursos aí que uma hora vai dar certo. Já deixam aí na descrição aí para qual concurso você vai fazer. Se é para a Guarda Municipal de Abadia, se você pretende fazer o de Novo Gama. Então vamos deixando aí nos comentários. Hoje a galera tá pouca. Cadê o pessoal, gente? Olha só, 6 pessoas. Ontem tínhamos 30 pessoas na live, hoje só apareceu 6 pessoas, né? Mas assim mesmo vamos fazer a live, tranquilo, tá bom? Então, galera, saiu aí essa novidade, né? Esse concurso aí, Novo Gama, Banca Itami, uma banca boa de se fazer concurso. Não é difícil as questões, tá? Ela já realizou concursos em várias cidades aqui do estado de Goiás, né? Galera, perdão aí porque tem uns peba aqui, estão fazendo aqui um frevo aqui perto de casa aqui e o som tá tipo atrapalhando aqui, tirando minha concentração, mas vai dar certo. Então, esse concurso saiu aí, ó, já vai começar no próximo mês aí as inscrições, então já aproveitem para vocês poderem prestar esse concurso aí também, beleza? Então, galera, já vou compartilhar aqui a minha tela aqui com vocês para a gente já começar a resolver as questões. Nós vamos resolver 20 questões, englobando aí todas as áreas, né, que vão ser cobradas aí na sua prova. Vamos comentar essas questões. Essas questões elas são da prova da Guarda Municipal de Santa Helena e de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul. Então, se você fez a prova de Santa Helena, né, você vai conhecer as questões. Porém, se você acertou, você vai firmar o conhecimento. Se você não acertou, você vai ouvir a explicação e entender porque você não acertou a questão, beleza? Todas as vezes que a gente repete uma questão, mais aquilo vai fixando na nossa mente. Então vamos lá, vou compartilhar aqui para a gente já poder... Então, galera, a partir de agora, nossa live de resolução de questões aí para a Guarda Municipal. Em primeira mão de Abadia de Goiás, mas serve para todas as guardas aí. É um conteúdo programático que vai cair para todas as guardas municipais. Boa noite, professor Chagas, GCM e Polícia Penal de Goiás. Isso aí, meu brother, tamo junto. Já temos uma aula aí da Geohistória de Goiás, aula novíssima e atualizada, que eu fiz especialmente aí para a Polícia Penal. Então depois, se você ainda não assistiu, já vai lá assistir essa live aí. Fizemos ontem uma resolução de questões para fixar o conteúdo dessa live. Foi muito legal, ontem foi bastante interação e eu quero ver hoje da mesma forma. Hoje eu vou fazer diferente, tá, galera? Eu vou mostrar a questão e vou perguntar para vocês qual a alternativa. Vou dar um tempo e aí vocês vão respondendo. Depois a gente volta e responde, beleza? Então vamos lá, para a galera poder participar. Vamos lá.
Então, galera, ó, só falando aqui rapidinho do nosso material. Você que ainda não adquiriu o nosso material aí, ó, você que vai fazer o da GCM, ó, 200 questões aí englobando vários conteúdos aí que vai ser cobrado no seu edital. Geohistória de Goiás, História de Abadia, Legislação Municipal, Lei Orgânica e Estatuto dos Servidores e algumas partes de conhecimentos específicos, como Direito Administrativo, Constitucional, Estatuto da Criança e do Adolescente. E então são 200 questões. Se você quiser adquirir, ó, só entrar em contato aqui com a professora Delma, nesse número aqui, ó. Galera, olha só, adquirindo esse material aqui, você vai receber um desconto no nosso intensivão. O que é o intensivão, professor? O intensivão vai ser uma revisão que nós vamos fazer no sábado, no penúltimo sábado antes da prova. Vão ser 5 horas de correção, onde nós vamos fazer toda essa parte de geohistória, a parte da história de Abadia de Goiás, legislação municipal, e vamos responder algumas questões específico dos cargos que nós fizemos material, né? Fizemos aí para professor, para agente educativo e para isso aqui que é para todos os cargos, né? Que é então você vai receber um desconto. O nosso intensivão aqui, ó, galera, vai ser no penúltimo sábado antes da prova. Ele vai ter a durabilidade, ó, 5 horas direto de resolução de questões. Ou você fixa o conteúdo ou então você dá um troço. E você vai receber, galera, a prova fake. O que é a prova fake? Nós vamos formular uma prova semelhante à prova que você vai fazer no dia da sua prova. E aí a nota que você tirar nessa prova fake aqui vai ser parecida com a nota que você vai tirar no dia da sua prova. Ela vai vir com gabarito, você vai responder como se fosse no dia da prova. Você vai tirar um horário específico, responder ela todinha e depois você vai no gabarito e confere. Não vai fazer, responde uma, corre no gabarito e olha, não, é um negócio sério. Você vai sentar como se fosse o dia da prova e simular a questão da prova. Aí você vai perceber qual está o seu nível de acerto. E aí você tem uma semana até a prova para poder reformular aí a sua preparação. Olha só, para quem ainda não adquiriu o nosso simulado, o valor para participar do nosso intensivão será R$ 39,00, né? R$ 39,90, R$ 40. Para você que já adquiriu o nosso material, tá lá no nosso grupo VIP, né? Você vai pagar apenas R$ 30,00, beleza? R$ 30,00 para participar. Vai receber o PDF aqui da prova fake. Você já tem o PDF aí das questões, onde nós vamos responder no dia da prova, no dia do intensivão, beleza? Então, quem está lá no nosso grupo VIP, se você adquirir o nosso material, você vai ser inserido lá no nosso grupo VIP, que a galera que está lá no nosso grupo VIP está recebendo vários materiais. Nós já mandamos lá os prints da Geohistória de Goiás, da Geohistória de Abadia, já mandamos também a Lei Orgânica, o Estatuto, mandamos as questões de ontem. Na hora que terminar essa live aqui, nós vamos mandar essas questões aqui também lá no grupo VIP, né? Que é totalmente diferente de um grupo que você tá lá, né? A gente posta só o link dos grupos. A galera que tá no nosso grupo VIP tá recebendo todos esses materiais aqui, né? Vocês estão participando como se fosse um preparatório mesmo, né? Por pagando apenas R$ 50,00, ó, o tamanho do acompanhamento que vocês estão tendo, onde vocês, se fossem pagar num curso de verdade, vocês iam pagar no mínimo R$ 499,00. Aqui nós cobramos no máximo R$ 50,00 pelo simulado e estamos dando toda essa assessoria a vocês. Então, você que ainda não tem o nosso material, você vai pagar R$ 49,90 para participar do intensivão. Você que já é
que já está lá no nosso grupo VIP, já é nosso aluno, vai pagar apenas R$ 30. Já corre lá, fala com a professora Delma, dá seu nome lá, e aí até o dia você paga o valor dos R$ 30 ou os 40 e já vai ser adicionado no grupo do intensivão. Beleza? Fala com a professora Delma, fala: professor, eu sou aluno, estou lá no grupo VIP, quero meu desconto, que o professor Chagas falou que ela vai providenciar, beleza? Então vamos lá, galera, vamos resolver aqui as nossas questões, né? Só um momento aqui que eu vou pegar uma água aqui, esses peba me atrapalharam todo aqui com esse som automotivo, rapidão, volta aqui. Vamos lá, galera. Quando vocês forem guarda municipal aqui de Novo Gama, dá uma passada aqui perto da casa do professor Chaga aqui e dá umas coronhadas nesses vagabundos aqui para eles não atrapalhar as aulas do professor. Então vamos lá, galera. Olha só. Uma questão aqui da Lei Maria da Penha, que vai cair aí na sua prova, né? Lei Maria da Penha é um conteúdo recorrente aí nas provas para guarda municipal. A Lei Maria da Penha, ela é aplicada, né, como para proteção da mulher, né, para não sofrer violência, principalmente contra, por simplesmente ser mulher, mas também ela pode ser aplicada em outras possibilidades, né? Então, fala assim, ela é aplicada no âmbito das relações do trabalho? Não. Ela não é aplicada no âmbito das relações do trabalho. A não ser que uma pessoa lá, um homem, agrida essa mulher lá dentro do trabalho, né? Mas mesmo assim ela ainda não... Porque tem que ser no âmbito familiar. A Lei Maria da Penha ela é aplicada no âmbito familiar. Torna hediondo os crimes contra a mulher? Também não, né? O que tornou ali o feminicídio, né? Que vai endurecer essa pena aí contra as mulheres. Prevê a facilitação da defesa dos réus? Também não, né, galera? Aí fala assim, ó, ela é aplicada também na proteção da filha contra a violência praticada pela mãe. Essa aqui é a nossa resposta correta, tá, galera? Por mais que seja estranha, mas aí depois vocês podem pegar essa parte aqui, ó, copiar e colar, que vai cair lá no inciso certinho da lei, onde fala sobre isso aqui. Então a nossa resposta correta aqui, ó, nossa letra D, tá? A Lei Maria da Penha também pode ser aplicada na proteção da violência da mãe contra as filhas, ou da filha em si, beleza? Então, Lei Maria da Penha, nossa primeira questão. Uma questão aqui do ECA, ó, galera, essas questões aqui foram da prova de Santa Helena de Goiás. Quem fez essa prova vai reconhecer as questões. Teve algumas que eu fiz umas adaptações aqui porque estavam muito ambíguas, mas o teor é a mesma, tá bom? Então aqui, ó, o Estatuto da Criança, ele é um marco importante, um importante marco normativo que prevê. O que o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê, galera? Eu falei para vocês, né, que iam fazer diferente e já estou respondendo normalmente. Então, olha só, o que o Estatuto prevê? O direito da criança de expressar suas opiniões livremente sobre todos os assuntos relacionados a ela, e tais opiniões devem ser consideradas em função de sua idade e sua maturidade. O direito à educação familiar, podendo os pais, né, com meios cometidos e que não causem lesão, né, utilizarem de castigos físicos, ó, galera. Então, né, o direito
ao trabalho da criança, quando imprescindível para a subsistência familiar. Nós sabemos que é terminalmente proibido o trabalho para a criança, a não ser como menor aprendiz, né? Mas mesmo que a família esteja em condição de pobreza extrema ou outras coisas, há o próprio Estado que tem que prover esse benefício para a família poder manter essa criança na escola e não colocar essa criança para trabalhar. A proteção integral do adolescente até 16 anos, quando passa a responder por atos infracionais praticados, né? Sabemos que o ECA ele protege desde os 0, né, aos 12 anos completos, quando deixa de ser criança e passa a ser adolescente, até os 18 anos, né? E em casos excepcionais até os 21, quando comete um crime aí antes de completar os 18 anos e aí ele vai receber uma sanção penal aí que vai acompanhar até os 21 anos. Então, só para vocês entenderem. Aí a questão 2 fala assim: é componente da administração, aqui direito administrativo. Ó, galera, a maioria das pessoas erraram essa questão aqui. Eu vou explicar para vocês o porquê que erraram essa questão. Cuidado, olha só que pegadinha que essa banca fez aqui com a galera, ó. É componente da administração indireta do município de Santa Helena. Aqui pode ser qualquer município, pode ser Abadia, pode ser Novo Gama. O importante é você saber o conceito de administração direta e administração indireta. Aqui no canal, no outro canal lá, Novas Perspectivas, eu tenho uma aula que a gente fala sobre isso aqui. E a administração indireta. Se você não sabe os conceitos distinguir a administração direta da indireta, você vai acabar perdendo essa questão. Então vamos lá. A administração indireta é o que? É o próprio município, né? Através de suas secretarias municipais e seus órgãos, né? Que compõem essas secretarias. Um exemplo, a Secretaria de Saúde. Aí temos os hospitais, as UPAs, as UBS, que são órgãos da Secretaria Municipal de Saúde, né? Então aqui a administração direta. A administração indireta, galera, já está dizendo. Elas são o quê? As autarquias, as fundações públicas, pode ser fundação pública ou também agora estão chamando de fundação autárquica, tá, galera? Tá mudando a nomenclatura aí. Então, se vier fundações públicas ou fundações autárquicas, é a mesma coisa, beleza? As empresas públicas e as sociedades de economia mista. Olha só, galera, vamos entender isso aqui, ó. As autarquias são o quê? Elas desenvolvem os trabalhos próprios da administração direta, só que transferiram para por exemplo, transferiu tudo que o município queria fazer para essas autarquias, né? Essas autarquias, elas são criadas por leis específicas, né? Com votação na Câmara e todo um ritual para desenvolver funções típicas de Estado ou do município. Essas autarquias, elas têm receita própria, têm bens próprios e tudo mais. As fundações públicas não, elas são diferentes. Elas são autorizadas, diferente da autarquia. A autarquia é criada por lei específica. A fundação pública, ela é autorizada por lei específica. E o seu patrimônio pertence ao órgão que criou
pertence à entidade, ao ente que criou essa fundação pública. Se essa fundação pública vier fechar, todos os bens, tudo volta para o ente que criou. No caso aqui, estamos falando do município. As empresas públicas, elas são empresas, né, que vão desenvolver trabalhos e competir com as empresas privadas. Elas são de direito, essas duas aqui são de direito público, e essas duas são de direito público ou de direito privado. O capital da empresa pública é 50%. 50% ela pode ser vendida em ações na bolsa de valor, né? Já as sociedades de economia mista, o capital é 100% público. Então, olha só, nós temos aqui, ó, a Procuradoria Geral do Município. Vocês acham que é o quê? Ela é da administração indireta ou da administração direta, né? Então, a Procuradoria Geral do Município é que vai representar o município judicialmente em qualquer causa em que o município for acionado pela Justiça. Aí nós temos aqui o Hospital Regional de Santa Helena. Ele é o que, galera? Ele não, como eu acabei de explicar, ele não faz parte aqui, ó, da Secretaria Municipal de Educação. A Universidade Estadual de Goiás, nada tem a ver com o município, né? Ele está na circunscrição, circunscrição ali do município, porém ela pertence à estrutura do Estado, da educação do Estado. Então, ó, a única e a Procuradoria também, ela faz parte da administração direta. Ela é uma espécie de, como se fosse a Advocacia Geral da União, né? Então, a nossa resposta aqui, ó, eu vou responder logo, senão nós vamos perder muito tempo. Então, nossa resposta aqui é a Santa Helena Prev, né? Um instituto de previdência, onde os senhores, assim que assumirem o cargo, aqui é onde vai fazer a aposentadoria. Vocês vão contribuir aí, parece que aqui em Valparaíso nós contribuímos com 16%, né, do nosso salário para o Instituto IPASVAL, que é o Instituto de Previdência de Valparaíso de Goiás. E aí nós contribuímos aí com 16% para no futuro a gente ter uma aposentadoria. Vou voltar logo nessa aqui e responder. Essa aqui é a letra A, tá, galera? Então, a criança, ela tem o direito de expressar suas opiniões livremente sobre todos os assuntos relacionados a ela, e tais opiniões devem ser consideradas, ó, em função da sua idade e da sua maturidade, né? Então, o ECA respeita isso, tá bom? E aqui nós já vimos que é a nossa letra D, letra A, e aqui é a letra B, tá? Então preste atenção nesses conceitos aqui que eu expliquei para vocês. Administração direta e administração indireta. Você sabendo disso aqui, você consegue matar muitas questões de direito administrativo. Nós temos uma aula lá no canal Novas Perspectivas de Direito Administrativo, que eu faço uma introdução à administração pública e falo também dos princípios constitucionais da administração pública. Vamos lá, agora ó, falando aqui da Lei 13.022, né, de 2014, a lei, o Estatuto das Guardas Municipais. Aí fala assim, ó, que dispõe sobre segundo a Lei 13.022, de 8 de agosto de 2014, que dispõe sobre o Estatuto das Guardas Municipais, é requisito para investidura no cargo da Guarda Municipal o que? Aí nós temos aqui a idoneidade moral comprovada por investigação social e certidões expedidas perante o Ministério Público Estadual, Federal e Distrital, ter idade mínima de 21 anos, ser brasileiro ou ter completado o ensino básico ou magistério. E aí, galera? Qual é a nossa resposta correta aqui?
galera tá dizendo que é a letra A, outros estão dizendo que é a letra B. E aí, galera, vamos lá respondendo, galera. A hora de a gente interagir, participar e errar é agora. No dia da prova nós não podemos errar, tá bom? Então vamos lá, ó. Aqui, ó. Essa parte aqui, até aqui assim tava certo, né? Fala lá da idoneidade moral, só que aqui, ó, em vez de perante o Ministério Público, é perante o Poder Judiciário, estadual, federal e distrital. Então, torna a questão errada. A idade é 18 anos e lá fala só de ensino, não fala, fala do completar o ensino médio, né? Não fala de ensino e magistério. Então, a nossa questão correta aqui é a letra C, brasileiro, ser brasileiro, tanto nato como brasileiro naturalizado. Beleza? Olha, Francisco Cardoso, presta atenção aqui, ó, na pegadinha, ó. A questão aqui, ó, colocou Ministério Público e não é Ministério Público. Lá na lei está escrito Poder Judiciário, estadual e federal e distrital, beleza? Vamos lá, avançando. A questão número 5, sobre os direitos humanos, né, galera? Ó, os direitos humanos, eles são o quê? Eles são todos previstos em uma Constituição de um país, pois se trata do grau máximo elevado de direito existente. Será que é só os que estão na Constituição? Não, galera, nós temos vários tratados internacionais, né, que foram a qual o Brasil é signatário, né, como o Pacto de São José da Costa Rica, a Declaração dos Direitos Humanos da ONU e tem vários outros. Então essa aqui, ó, já fica errada, tá bom? É aqueles aplicados ao cidadão de bem, ou seja, aqueles que seguem supostamente a moralidade social. Será que é isso, galera? Será que os direitos humanos ele só vai valer se o cidadão for de bem, né? Até uma entrave da galera contra os direitos humanos, né? Às vezes a galera não entende bem sobre a função dos direitos humanos, mas essa visão de que só protege o bandido, né? Mas não, a todo momento nós estamos sendo protegidos pelos direitos humanos. Se não existissem os direitos humanos, qualquer um poderia invadir a sua propriedade, entrar na sua casa, estuprar sua mulher, fazer várias barbaridades com você, tomar seu carro. Tudo isso são direitos humanos, os direitos fundamentais, né, que são na Constituição ali. Direito à vida, à propriedade, tudo isso são direitos humanos. Antes os seres humanos não tinham isso. Quem assistiu à minha aula lá de introdução ao direito constitucional, a teoria geral do Estado, eu falo sobre isso, quando nós vivíamos na época da época da barbárie, né? Quando o homem não tinha um poder para poder regularizar sua moral. O homem ele é mau por natureza. Nós só tememos duas coisas: o Deus, o que vai nos acontecer depois da morte, ou o poder do Estado sobre os nossos ombros, né? A persecução penal, né? Quando o Estado pode nos impor uma sanção penal. Se nós nos comportamos igual nós nos comportamos, ou estamos inclusos Existem dois tipos de moral: a moral kantiana, que é a moral secular, e existe a moral religiosa. Porque o homem, como diz Freud, como diz Nietzsche, ele é movido por duas pulsões: a pulsão da violência e a pulsão sexual, né? Então, se não existisse o Estado para regular essa nossa pulsão, esses nossos sentimentos, nós viveríamos ainda na barbaridade. Quando nós assistimos uns filmes da Idade Média, da Idade Antiga, Conan, esses filmes mais antigos, Escorpião Rei, vocês veem que
O cara simplesmente chega numa tribo, mata todo mundo, pega as mulheres, as crianças e levam como prisioneiro. Então, se não existisse o Estado para poder pôr freio nesses caras, aqui mesmo no Brasil, vê que no Rio de Janeiro, né, tipo, nas comunidades onde o Estado não tem uma presença firme, os caras lá fazem as maiores barbaridades, né? O cara tem uma filha de 13 anos, simplesmente o traficante vai lá e fala: essa menina aqui é minha. E leva ela lá para a boca dele lá e fica com a menina, o pai não pode fazer nada. Então, olha só. Então é isso. Os direitos humanos não é só para proteger o cidadão de bem, mas também o cara que aprontou. Mas a maioria do tempo os direitos humanos está protegendo o cidadão de bem, porque se não existisse o Estado e os direitos humanos, nós estaríamos vivendo uma barbárie. Todos os previstos na esfera internacional e que não foram incorporados ao direito interno de um país. Aí nós vimos aqui, né? Essas duas questões aqui se complementam, a A e a C. Fala que aqui na questão C diz que são só aquelas que foram incorporadas à Constituição. E esse aqui diz que só são os que são de direito internacional. E pelo contrário, é a fusão dos dois, né? Temos a pirâmide de Kelsen, né? Quem estuda direito constitucional sabe. No topo da pirâmide nós temos a Constituição Federal. Abaixo da Constituição Federal nós temos as emendas constitucionais. E abaixo das emendas constitucionais nós temos os tratados de direitos humanos internacionais, né? De direitos humanos internacionais. E aí existe um ritual para que esse direito ele seja votado. Então, se ele conseguir 3/5 dos votos nas duas casas, no Senado e na Câmara dos Deputados, então ele passa a ter o valor de emenda constitucional e se acopla à própria Constituição, né? Não mais sendo um tratado, mas já fazendo parte da própria Constituição. Se ele não conseguir esse quórum, mas ele conseguir aí, por exemplo, a maioria majoritária, ele continua sendo um tratado internacional, porém ele vai estar aqui abaixo das emendas constitucionais. Aí aqui nós temos as leis complementares, as leis ordinárias, Aí aqui na base da pirâmide nós temos todas as outras leis, as leis orgânicas, os decretos, as emendas, as medidas provisórias e assim sucessivamente. Então, a nossa questão correta aqui é a letra D, que fala assim: aqueles relacionados à dignidade humana aplicados independentemente de raça, credo, sexo ou posição social. Nossa letra D. Beleza, galera? Vamos lá, avançando. Tá? Talvez você não concorde com o que eu falei, mas tá tudo certo. Nós não vamos deixar de ser amigo porque você discorda do meu ponto de vista ou eu discordo do seu, né? A tolerância é o que prevalece, beleza? Vamos lá, galera. Falando ainda de direito administrativo. Quem assistiu lá a minha aula de Lei 13.022, que está lá no canal Novas Perspectivas, eu fiz lá uma aula completa da Lei 13.022, a galera não está assistindo, e aí eu falei dos conceitos, né, de bens públicos, né, galera? Uma das funções da guarda, a função principal da guarda é a proteção, né, e a segurança dos bens públicos. E os bens públicos, eles são divididos em 3 tipos de bens, né? Os bens de uso especial, os bens de uso dominical, né? Não é escola bíblica dominical, é de domínio, tá, galera? Dominical, é de domínio. E temos os bens de uso comum. E se você não sabe o conceito dos bens, dificilmente você acertaria essa questão. Então,
os bens de uso comum. O que são, professor? Os bens de uso comum são aqueles que todos usam ao mesmo tempo, ou em tempos diferentes. Aí temos um exemplo: os logradouros públicos, as ruas, as praças, um parque municipal, um clube que é do próprio município ou do estado. Então, isso é um bem de uso comum, que todos fazem uso ao mesmo tempo. Os bens de uso dominiais ou dominicais, eles são aqueles bens que são de propriedade do município, porém eles não estão sendo usados naquele momento. Por exemplo, um lote reservado à construção de um hospital. Esse bem pertence ao município, à prefeitura, né? Mas ele não está sendo usado naquele momento. Porém, galera, esse bem, ele pertence ao poder público e, com isso, é uma das prerrogativas da Guarda Municipal proteger, não deixar com que os indivíduos tomem conta desse lote para fazer ali, usar o lote para assaltar as pessoas, para poder fazer um ponto de uso de drogas, e é isso. E temos aqui os bens de uso especial. O que são os bens de uso especial, professor? Já entendi o bem de uso comum, já entendi o bem de uso dominical e o bem de uso especial. Então, o bem de uso especial é aquele bem que é público, porém é usado para prestar um serviço público. Ah, professor, não entendi, foi nada agora. O senhor deu um nó na minha cabeça. Como que é isso mesmo? Então, ele é um bem público que é usado para prestar um serviço público. Por exemplo, nós temos aqui um exemplo. Um hospital. Um hospital, ele é um bem público que é usado para prestar um serviço público, né, de saúde. Uma escola é um bem público que é usado para prestar um serviço público de educação. Uma viatura da Guarda Municipal é um bem público que só pode ser conduzido por um guarda municipal. Por isso que a Guarda Municipal exige que os seus integrantes sejam todos habilitados, né? Tem habilitação no mínimo categoria B, porque não existe um motorista específico. Todos têm que dirigir aquela viatura. Por exemplo, uma hora o cara que é o motorista, sempre tem aquele cara que é piloto de fuga e que os caras confiam nele para poder fazer uma perseguição, mas naquele dia o cara tá de atestado. Então tem o João, que não é piloto de fuga, mas que tem a carteira B e vai dirigir essa viatura. Então ela é um bem de uso público, é um bem público que usa para prestar um serviço de segurança pública. Aí aqui fala, ó, do Centro Municipal de Educação. O Centro Municipal de Educação, ela é o que, galera? Ela é um bem de uso especial. Por quê? Porque ela vai prestar aí um serviço público, né, de educação. Vai prestar educação à galera. Então, a nossa resposta correta aqui é a nossa letra B, beleza? Vamos avançar aqui. Ó, galera, direito administrativo ainda, ó, poder de polícia. Quem lembra dos poderes da administração? O poder de polícia, o poder regulamentar, o poder disciplinar. Tem um outro, eu não lembro agora. Mas eu sei que existem os poderes da administração pública. O poder de polícia não é só o poder da polícia ostensiva, mas é o poder da polícia administrativa. E qual é a função da polícia administrativa? É restringir a liberdade, né, em prol da coletividade, né? Então a definição segundo a administração pública, né, e ele tem alguns atributos, né, para poder exercer o seu poder de polícia. Então a definição segundo a qual a administração pública tem a prerrogativa de decidir e executar diretamente a sua decisão por seus próprios meios, sem a necessidade da intervenção judicial. Identifique o atributo. Olha só, galera, todos esses atributos aqui, eles pertencem
o poder de polícia, né? Tem que a coercibilidade, né, que é restringir os direitos, né? O poder de polícia pode parar o trânsito, fazer uma blitz, pode desapropriar, pode caçar uma licença, pode fazer várias coisas, mas tem que obedecer o princípio da proporcionalidade, né? Não pode ir, por exemplo, tem que obedecer o princípio da proporcionalidade. O administrador ele tem a discricionariedade, ou seja, ele tem a opção de fazer ou não. E nós temos por último o último, que é esse aqui, ó. Lembre-se disso, autoexecutoriedade. O que é autoexecutoriedade? É a prerrogativa de decidir e executar diretamente a sua decisão por meios próprios, sem a necessidade de uma intervenção judicial. Ou ele pode praticar o ato, né, do poder de polícia, ou praticando o poder de polícia e de repente ele percebeu que não caiu bem, o próprio prefeito ou o próprio administrador ali pode ir lá e anular esse ato administrativo sem precisar que o poder judiciário venha e intervenha no poder de polícia aqui. Então nossa resposta correta é a nossa letra B. E aí, galera, estão gostando aí das explicações? Tá ficando legal? Quem ainda não entendia mais ou menos, né? Então essas explicações, simplesmente se eu chegasse aqui para vocês e fosse... Tem pessoas que ficam, professor, suas lives demoram demais, você fala demais, não sei o que, fica aí explicando muito, vai respondendo logo. Então, galera, você tá aqui para aprender ou para preencher gabarito e olhar lá no final? Se você tá aqui para aprender, você tem que ter paciência e entender a coisa, por que que você errou. Por exemplo, se você chutou a coercibilidade, então você agora vai saber que não é a coercibilidade, você vai saber que por que que é a autoexecutoriedade. Isso é o estudo sistemático e de forma correta. Então, não liguem para o tempo, entendeu? Quando a gente vai estudar, a gente já abre mão, né? Tipo, o estudo e o desejo de vencer na vida em si já é uma renúncia. Nós temos que renunciar a algumas coisas, né? Nós poderíamos estar assistindo um futebol, uma série no Netflix, poderíamos estarmos fazendo qualquer coisa. Vocês estão aqui correndo pelo seu cargo público e eu estou aqui querendo ganhar uma grana. Não vou mentir, vender um material para vocês, fazer uma aula, ganhar uma remuneração do YouTube. Não estou aqui para brincar. E acredito que os senhores também não. Então vamos na manha, vamos com calma para a gente aprender. Que aí todos nós alcançamos o nosso objetivo. Eu ganho minha grana, vocês conseguem o seu cargo público, beleza? Ah, professor, o senhor é muito mercenário, fala na cara da gente que quer ganhar dinheiro. Sim, eu tô aqui para ganhar dinheiro, tá bom? Todo mundo está aqui para ganhar dinheiro. Vocês estão aqui estudando para ganhar dinheiro, para ter estabilidade, para dar uma vida melhor para sua família, para os seus familiares, para sua companheira. E todos queremos no mundo dinheiro e bem-estar social. Beleza? Então vamos lá, galera. Vamos lá. Ainda o direito constitucional, galera, tá? Ah, professor, mas por que o senhor não separa? Bota direito constitucional primeiro, bota direito administrativo depois. O senhor está misturando tudo, eu não estou entendendo nada. Então, meu filho, no dia da prova não vai ter nada separado. O negócio vai estar tudo embaranhado, tudo misturado. E aí você vai ter que ter nesse momento aqui você vai precisar ter, né, a mentalidade para poder separar as coisas no meio de toda aquela pressão psicológica, o nervosismo, pessoas ali fazendo barulho, sala quente. Passar em concurso público é isso, é alta performance. Só passa aqueles que têm uma inteligência emocional, têm resiliência,
não é para fraco, é só para quem é forte, beleza? Então, ó, nós vamos falar aqui, ó, da Constituição, né, do artigo 41 da Constituição, só que aqui nós estamos na seara do direito administrativo. Lá na nossa aula de direito administrativo eu falei que o direito administrativo, diferente dos outros ramos do direito, ele é espaço. O direito administrativo ele está em várias outras leis. Está na Constituição, está na lei... Está na lei 8.112, está na lei de improbidade administrativa, em várias outras leis o direito administrativo está espaço, né? E aí a galera une e forma, mas ele não tem um código, assim como o Código Penal, o Código de Processo Penal, o Código Civil, o Código Florestal, não existe. O direito administrativo ele está dividido aí pelos mais diversos ramos aí. Então fala assim, ó, galera, conforme a regra prevista no artigo 41 da Constituição de 88, né, os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público, eles são estáveis após quantos anos, né, galera? Essa aqui, se errar, é brincadeira. Então é após 3 anos de efetivo exercício. Não é após 3 anos de efetiva nomeação não, tá, galera? Cuidado com isso. Que na hora você vê aqui nomeação, olha só como o examinador é malandro. Ó. Ele faz a pegadinha, ele bota aqui, ó, nomeados, e aqui embaixo ele põe nomeação. Aí aqui, ó, nomeação de novo. Aí você, aqui ó, exercício, aí você por não saber ou na hora da pressão psicológica, você viu aqui nomeado, a primeira coisa que vem é nos 3 anos de efetiva nomeação, mas a nossa resposta aqui ó, é a nossa letra C. Beleza? Vamos lá, avançando. Ainda, ó, falando da lei 13.000 ou da lei 8.112. Professor, mas cobrou lei 8.112 no concurso de Santa Helena? Lá não tem o estatuto próprio? Sim, tem o estatuto próprio. Mas o estatuto das prefeituras, a maioria estão desatualizados. E aí, com isso, o examinador, para não ter a questão anulada, ele faz uso da lei maior, uma lei federal que está em total vigor. Igual aqui, ó, nos estatutos municipais, ainda está 2 anos que essa modificação aqui veio com a lei 8.112 e com a emenda constitucional número 19, né, que deu uma reformulada na administração pública e trouxe aí o princípio da eficiência. E com o princípio da eficiência aumentou de 2 para 3 anos o prazo para o estágio probatório. Mas aqui o que nós queremos saber? Nós queremos saber o que é reintegração. Lembra que a professora Delma falou lá na aula de Estatuto dos Servidores, que ela falou, galera, presta atenção, porque o que mais cai são os conceitos de vacância e de provimento e de vacância. E aí, por você desconhecer esses conceitos, você pode acabar perdendo a questão, né? Então, o que é, vamos entender, ó, o retorno à atividade do servidor aposentado por invalidez quando junta médica declarar insubsistente os motivos da sua aposentadoria. Galera, isso aqui é o que? Aqui é o que nós chamamos de reversão. Reversão, tá? Lembre do velho, aposentado por invalidez. Reversão, ou do cara pode ser novo também, desenvolveu alguma doença. Então, ó, o retorno às atividades do aposentado por invalidez quando a junta médica declarar que não persiste mais aqueles motivos, nós estamos falando da reversão. O retorno à atividade do servidor em disponibilidade que se fez mediante o aproveitamento
obrigatório em outro cargo, de atribuições e vencimentos compatíveis com o anterior, né? Então aqui nós estamos falando de quê, galera? Do reaproveitamento. Vocês têm que ter na ponta da língua esses conceitos aqui, galera, ó. Reaproveitamento. Ele foi, né? O cargo dele foi extinto ou ele foi colocado em... Ele foi colocado em disponibilidade, então reaproveitamento, é assim. Então, ó, você tem que saber, igual o professor Chagas está sabendo aqui, os conceitos, né? Isso aqui leva anos, por isso que muitas pessoas, não consegui passar no concurso público, porque... Então, galera, leva tempo. Desde 2010 que eu estou estudando para concurso público. Então, olha só, 13 anos para mim poder saber tudo que eu sei hoje, levou 13 anos, né? Vocês não precisam levar 13 anos, porque eu fiquei dando muito murro em cabeça de faca. Se eu tivesse um cara igual eu sou hoje para vocês, eu teria aprendido muito rápido isso aqui e não teria passado por o que eu passei, né? O inteligente é você perceber as pegadas de outra pessoa e seguir o caminho. E não querer fazer tudo, reinventar a roda e passar por todo o vale para poder conseguir. Beleza? Aí fala assim, ó, a investidura do servidor, encargo de atribuições e responsabilidades compatível com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, verificada por inspeção médica, né? Aí é que nós estamos falando do quando o servidor ele foi readaptado, né? Readaptação. Ele sofria ali, ele desenvolvia, por exemplo, ele era um guarda readaptação, ele era um guarda municipal operacional, era aquele cara faca na caveira, aí numa determinada operação, a viatura capotou e ele acabou perdendo os movimentos do braço ou da perna, e agora ele não pode mais ser um operacional. Aí ele vai ser readaptado num serviço administrativo. E aqui, ó, a reintegração é o que? A reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado ou no cargo resultante de sua transformação quando a sua invalidada por demissão ou por decisão administrativa, tá, galera? Então, a resposta aí da nossa questão 9 é a letra D, tá? Ainda tem outra aqui, que é a recondução. A recondução, vou explicar para vocês antes da gente terminar. A recondução é quando o indivíduo ele é reprovado no estágio probatório. E aí ele já era estável no cargo anterior. Por exemplo, ele era um técnico administrativo da Secretaria de Educação, ele passou para a Guarda Municipal. Só que aí quando chegou lá na Guarda Municipal, ele passou no concurso, passou no TAF, passou em todos os trâmites do concurso, porém teve um dia lá que houve uma troca de tiro lá com os bandidos. Ele entrou em crise de nervo, ficou com medo, desenvolveu síndrome do pânico e não quero mais. Aí então ele vai voltar para o cargo dele ele vai ser reconduzido ao cargo dele de técnico administrativo, beleza? Então nossa resposta correta aqui é a nossa letra D. Questão 10. Ó, dos direitos de nacionalidades, tá, galera? Ó, direito constitucional, direito de nacionalidade. Isso aqui também é muito importante. Acho que é o artigo 12 da Constituição que vai falar dos direitos de nacionalidade. Então, o que é? Um cidadão
nasceu na Alemanha. Seu pai era alemão e sua mãe era brasileira. Logo após o nascimento, ele foi registrado no consulado brasileiro em Berlim. Então, galera, olha só. Quando o cidadão ele é filho de um pai brasileiro ou de uma mãe brasileira que está a serviço do Estado no outro país, ele não precisa ser registrado para ele ser um brasileiro nato. Só por os pais estarem, um dos pais estarem a serviço do governo brasileiro, ele automaticamente já é um brasileiro nato. Agora, se ele não... nenhum dos pais estavam a trabalho, estavam passeando e a criança nasceu lá, então os pais têm que ir no consulado, na embaixada e registrar essa criança. Aí essa criança já é um brasileiro nato. Agora, se ele não for registrado, aí ele vai conseguir a nacionalidade alemã, porém, quando ele vier aqui para o Brasil com 18 anos, aí ele vai ter que optar por uma das nacionalidades. E aí, no caso, se ele quiser ser um brasileiro nato, ele vai optar, né? Então, a nossa resposta correta aí da nossa questão 10 é a letra C. Ele é um brasileiro nato, porque ele estava com seus pais que não estavam a serviço do governo brasileiro, porém a sua mãe era brasileira, então ele já tem o sangue brasileiro e os pais já o registraram no consulado, na embaixada. Então ele é um brasileiro nato. Isso aqui é uma aula todinha para a gente explicar os direitos de nacionalidade. Aí tem os cargos aqui no Brasil, políticos, que não podem ser por brasileiros naturalizados, só podem ser por brasileiros natos, né? Que é o presidente da República, o vice-presidente, o presidente do Senado, os ministros do STF, eles não podem serem brasileiros naturalizados, eles todos têm que ser brasileiros natos, nascidos aqui no Brasil ou filhos de pais brasileiros que estavam a serviço do governo brasileiro, os comandantes das Forças Armadas, e é bem legal essa parte do direito de nacionalidade. Vamos lá. A questão 11, né? Ainda falando aqui, ó, um pouco da história do Brasil, mas juntamente com o direito constitucional. Vamos falar do Estatuto do Desarmamento. Então, o povo brasileiro participou de um ato de democracia direta, no qual se aprovou um artigo do Estatuto do Desarmamento que proibia a comercialização de arma de fogo e munição. Naquele momento foi realizado o que, galera? Foi realizado um plebiscito, um referendo, uma emenda ou uma pesquisa. Galera, nós temos três tipos de como é que chama? É tipo uma consulta popular. Nós temos três tipos de consulta popular. Nós temos o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular, né? Temos a iniciativa popular, que também é uma espécie de consulta pública. Aí aqui, ó, o referendo, a lei já está pronta, só precisa o povo validar. O povo validar. A lei estava pronta, então faz a consulta para o povo validar, se sim ou se não. Validando, já entra em vigor. O plebiscito não. O plebiscito não existe lei. Só existe a intenção de se criar uma lei. Não existe lei. Só existe a intenção de se criar. Fazendo a consulta, o que acontece? O povo dizendo sim, cria-se a lei. Não existe lei, tá? E a iniciativa popular é quando a própria população propõe um projeto de lei. No caso, na Constituição não
não pode-se criar uma emenda constitucional ao povo, né? Só através do Congresso e do ritual lá da Câmara e do Senado. O povo só pode propor a criação de uma lei, um projeto de lei, tá? Então são essas três formas de consulta: o referendo, o plebiscito e a iniciativa popular. Lembrando que o plebiscito não existe lei ainda, só existe a intenção. Já o referendo, a lei está pronta, só precisa referendar, que foi o caso aqui. O povo foi nas ruas para fazer o referendo das armas. Aí aqui é a nossa letra B, tá, galera? Aí mais direito constitucional, ó. Essa prova aqui pegou pesado no direito constitucional. A Constituição Federal de 88 consolidou a legislação anterior que autorizava a criação de sindicato, né? Então o governo de Jair Bolsonaro não proibiu, né, a criação de sindicato, mas criou um decreto validando isso, que a pessoa não é obrigado a fazer aquela contribuição que era descontado todo mês. Aí agora voltou a ser cobrado aquela taxa anual, né? Antigamente você só pagava se você quisesse. Aí então fala assim, ó: autoriza os trabalhadores, ao sindicato de trabalhadores, a filiação sindical. Então é facultativo, né? Aí então, ó, faculta para todos os trabalhadores, facultativo para os aposentados, obrigatório para os aposentados ou obrigatório para todos os brasileiros, né? Então nós temos aí a nossa questão aqui, ó, ela é facultativa a todos os trabalhadores, né? Se filiar ou não ao sindicato. Porém, agora é obrigatório aquela contribuição anual para os sindicatos. Vai descontar deixa eu apagar aqui. A contribuição, né? Então vai descontar aí, acho que é todo ano 1%, não sei se é 1%, que vai ser descontado, né, do seu pagamento aí, essa contribuição aí. Mas a associação ao sindicato é facultativo, tá? Você se filia ou não. Se você achar que o sindicato não representa você, então você não se filia a ele. A questão 13 ainda, ó, também mais direito constitucional. Fala assim, ó: a Constituição Federal de 88 determina que é competência comum da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios o que? Planejar e promover a defesa permanente contra calamidades públicas, especialmente secas e inundações. Instituir Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e definir critérios de outorga de direito de uso. Instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento e transporte urbano. E a nossa letra D: cuidar da saúde, da assistência pública, da proteção e garantia das pessoas das pessoas com deficiências, né? Então a nossa resposta correta aqui é a nossa letra D, tá, galera? Que é uma competência comum, né? Que aí a União repassa dinheiro para os estados, que repassa para os municípios para cuidar da saúde, da assistência pública, da proteção, né? E também das pessoas portadoras de deficiência. E também a educação, né? Que não está aqui, porque senão ficaria muito na cara. Mas a resposta correta é a nossa letra D. São os direitos sociais. Olha aqui, ó, galera, a iniciativa popular, que eu tinha falado lá anteriormente, ó. A iniciativa popular, instrumento constitucional que permite ao povo
propor a criação de leis. Ó, galera, se cair na prova dizendo que a iniciativa popular permite a criação de uma PEC. O que é PEC? Projeto de emenda constitucional. Tá errado, tá? Se a pergunta já vier nesse sentido, vocês já marquem que está errado, né? Então, a iniciativa popular, instrumento constitucional que permite ao povo propor a criação de lei, e ela deve ser apresentada a qual órgão? Ao Senado, subscrito por no mínimo 2% do eleitorado nacional distribuído em 5 regiões, ao Senado, subscrito por no mínimo 1% do eleitorado nacional distribuído por 5 regiões, a Câmara dos Deputados, subscrito por no mínimo 1% do eleitorado nacional distribuído por 5 estados, a Câmara Nacional e subscrito por no mínimo 2%, aí tinha aqui um resto, né, cortou aqui, mas a nossa resposta correta é a nossa letra C, tá, galera? O projeto de iniciativa popular da população, ela tem que ser apresentado à Câmara dos Deputados, subscrita por no mínimo 1% do eleitorado nacional, né, e distribuído por 5 estados, né? Então tem que estar a população de 1% de toda a população e tem que estar representado por no mínimo 5 assembleias legislativas para propor essa criação de lei, beleza? 15, ainda falando dos direitos e garantias fundamentais, concerne, dentre outros aspectos, as liberdades individuais, né? Artigo 5º vai falar das liberdades individuais. Nesse sentido, conforme consta do texto constitucional, livre a locomoção no território nacional em qualquer tempo. Não, galera, fala que é em tempo de paz. Em época de guerra ou de estado de sítio, estado de defesa, os direitos de locomoção pode ser restringido, assim como aconteceu na pandemia, né? A plena liberdade de associação para fins lícitos em qualquer natureza. Não, galera, o que diz lá? É permitido, né, a liberdade de associação, vedado a presença de armas, né? Não sem armas, né? Não pode haver armas, né, nas reuniões, e nem reuniões de caráter paramilitar, né? Armados ali, uniformizados com uniformes que simbolizam forças militares, né? É garantido o direito de propriedade, desde que atendida a sua função social. É garantido o direito de protestar em locais abertos ao público, sendo apenas exigido a autorização prévia. Não é autorização, tá, galera? É aviso prévio, né? Então, se você vai fazer uma coisa, agora nem pode mais, né? Se inventar de fazer uma manifestação, você já vai ser enquadrado aí na Lei de Segurança Nacional. Então isso aqui já não vale mais por dias atuais. Então, mas a nossa resposta correta aí da nossa questão 15 é a nossa letra C, tá? Que está lá na Constituição. É garantido o direito de propriedade, desde que essa propriedade atenda às funções sociais, né? Então, se você tem o direito de ter uma roça, mas qual é a função social dessa propriedade, dessa fazenda? Produzir alimentos, né, para coisa. Agora, se você tem uma propriedade para produzir alguma planta entorpecente, alguma planta psicotrópica, né, alguma coisa assim, então ela não cumpre a sua função social, então não é um direito de propriedade. O Estado pode expropriar
essa propriedade, beleza? Questão 16. No ordenamento jurídico brasileiro, a proteção à criança e ao adolescente é garantida por um sistema de proteção especial. Em regra, são titulados por estatuto próprio os direitos. De quem, galera? Aí nós temos aqui dos adolescentes entre 12 e 18 anos, ó. Entre 12 e 18 anos. Das crianças de 12 anos de idade completas, das pessoas entre 18 e 21 anos e das crianças e adolescentes entre 12 e 18 anos. Olha aqui, ó, aqui tá falando entre 11 e 18 anos. Aí é das crianças, ó, tem que estar bem completo, igual tá no ECA. Das crianças e dos adolescentes. Qual a idade? Entre 12, né, 12 anos completos e 18 anos de idade. Então a nossa letra D, tá, galera? E a questão 17 falar do Estatuto do Idoso, né? Então, ó, um idoso que tinha como fonte de renda uma aposentadoria no valor de um salário mínimo, precisava fazer uma viagem de ônibus entre 2 municípios. Buscando ter assegurado o seu direito à passagem gratuita e com amparo em lei, ele foi até a empresa de transporte coletivo, levando sua carteira de identidade e seu cadastro feito na Secretaria Estadual de Assistência Social, para comprovar sua renda e garantir a sua gratuidade. Todavia, a funcionária da empresa informou que, apesar de ter direito e não pagar, de ter direito e não pagar pela passagem, ele teria que pagar a tarifa de pedágio e a tarifa de utilização dos terminais rodoviários. Diante dessa situação, o idoso deverá pagar somente pela tarifa de pedágio, pagar apenas pela tarifa de utilização dos terminais, pagar pelas tarifas de pedágio e a utilização dos terminais, ou ter assegurado a gratuidade que abrange os custos relacionados diretamente ao transporte. Então a nossa resposta correta aqui é a nossa letra D, tá, galera? Então o idoso, ele tem seu direito garantido aí nessas viagens interestaduais ou intermunicipais gratuitos sem nenhum custo, beleza? Vamos lá para a nossa questão 18. O registro, a posse e a comercialização de armas de fogo e munição são objeto de rigorosa regulamentação. É garantido o porte de arma de fogo ao integrante da seguinte categoria profissional por desempenhar atividade de risco. Olha só, galera, Estatuto do Desarmamento, novamente, cuidado. Olha a pegadinha que eles fizeram aqui, ó. Tá falando do porte de armas e não da posse. A posse é para você ter arma em casa, né, na sua propriedade, na sua fazenda. E o porte é aquela que você pode andar com a arma para cima e para baixo. E existe o porte institucional e existe o porte particular, né, que é no caso desse aqui. Então, por exemplo, os PMs, policiais militares, o porte deles equivale aos dois. Os policiais civis e as guardas municipais. Aí o Alexandre de Moraes, ele emitiu uma medida cautelar que antes falava que, ó, os municípios de 50 mil e menos de 500 mil, ó, era 50 mil, podiam ter o porte, esse porte igual dos policiais militares. Os outros só podiam ter, aí tinha até 50 mil, podia ter o porte
institucional da instituição. Você chegava lá, cautelava a arma, levava ela para casa e depois você fazia a cautela novamente e entregava a arma. Aí o Alexandre de Moraes, ele emitiu uma medida cautelar que garantiu a todas as guardas municipais o mesmo porte que os PMs, os policiais civis, né, independente da quantidade de habitantes. E depois o plenário do STF foi lá e majoritou a decisão do Alexandre de Moraes. Então todas as guardas municipais têm o direito de ter o porte institucional e o porte particular, tá bom? Então tá errada porque aqui tá falando 25%. Aí fala aqui, ó, o vigilante da empresa privada. Os vigilantes não foram contemplados com o porte particular, assim, um porte para andar ostensivo, né, como a gente chama, o porte ostensivo. Ele pode ter o porte particular, pedir a compra e para andar com porte velado, né, mas não pode andar com o porte ostensivo. O que é o porte ostensivo? Mostrando a arma para todo mundo ver. Temos o caçador, né, o CAC, que ele pode ter arma, mas a arma tem que estar sendo transportada no carro. Ele não pode andar com essa arma também para cima e para baixo. O único aqui, galera, é o auditor fiscal do trabalho, que ele pode ter o porte ostensivo. Por quê? Quem é mais ou menos da minha idade lembra da chacina em Unai, que uns fiscais do trabalho foram fiscalizar uma fazenda lá em Unai e acabaram chacinados. Mataram, acho que foram uns 4 fiscais do trabalho e mais o motorista que estava conduzindo eles. Então, a partir disso aqui, né, a lei agora facultou aos auditor fiscal do trabalho, também aos auditores da Receita, o uso ostensivo. Então, a nossa letra aqui é a nossa letra B, tá? Vamos lá, galera. Questão 19. No atendimento à mulher vítima de violência doméstica, mais uma vez, Lei Maria da Penha, existem algumas providências legais a serem observadas. É previsto que no acolhimento à vítima, a autoridade policial deverá ser do sexo feminino? Não. Realizar sucessivas inquirições a respeito da situação da violência? Também não, né, galera? Só basta a mulher chegar lá e fazer a denúncia, muitas vezes até injusta, denuncia só porque tá com raiva do cara, e o cara acaba que se ferra todinho porque a palavra da mulher acaba prevalecendo, né? E nesse ponto aqui eu acho isso muito errado, isso aí. Está claro que a mulher tem que ser protegida e que o cara que pratica uma violência contra a mulher é um covarde, mas existem mulheres que sacaneiam o cara só para ver a desgraça, né? Vai lá e denuncia o cara porque tá com raiva dele, porque descobriu uma traição, alguma coisa do gênero, e vai lá e diz que foi espancada, que sofreu isso, sofreu aquilo. Está presente no contato direto entre a mulher em situação de violência e o investigado? Também não. Registrar preferencialmente o depoimento em meio eletrônico, e aí por estar escrito ela pode alegar que falou porque não estava sob pressão, não sei o que, e estando gravado, existe um psicólogo, um especialista que ao ouvir a voz ele pode dar um laudo falando se realmente ela estava sob pressão ou se ela falou. O cara faz a leitura, tipo metaforando, pela voz. Quem conhece o canal Metaforando, né? Ele, por a leitura dele, da voz, o tom, a tonalidade, ele consegue saber se está mentindo ou não. Então é preferencial que faça a gravação. E a nossa resposta correta é a nossa letra D, tá, galera? Vamos lá, a nossa última questão aqui, ó. Falando aí da Lei 13.022.
E, galera, respondemos praticamente uma prova aqui, tá? Uma prova seria isso aqui. Se vocês conseguiram uma boa nota, vai ser parecido com a nota que você vai tirar lá no dia da prova. Tá? Claro que não caiu questões de direito penal, processo penal, mas quem foi bem, já com certeza no dia da prova vai ser bem, vai sair bem. Eu acredito que todos vocês foram bem. Então, as guardas municipais, ela tem por missão realizar a proteção municipal, o que envolve a defesa do patrimônio público municipal e o auxílio na segurança pública. É um princípio de atuação dessa instituição. É o que? O uso moderado da força? Não, o que está lá escrito? O uso progressivo. Está escrito lá na lei, né? Nos princípios. Então, cuidado, galera, para vocês não perderem. Uma questão, patrulhamento ostensivo. Também não, né, galera? Não tá patrulhamento ostensivo. Compromisso com a evolução social e melhoria e moral da comunidade. Também não, né? Aí o que tá lá? Tá lá a preservação da vida, a redução do sofrimento e a diminuição das perdas, né? É o que tá completinho, igual tá lá na lei e a nossa letra D. Então, galera, esse foi nosso resolução de hoje, tá? Nós resolvemos aí 20 questões da lei de guarda municipal, das diversas matérias aí que são cobradas no seu conteúdo programático, beleza? E a nossa intensivão vai ser desse tipo aqui. Nós vamos responder uma bateria de questões assim parecida com essas, só que são outras questões novas, né? E que vai dar mais embasamento, né? Vocês não aprenderam muito hoje? Olha, ó, o Patrick disse que essa questão caiu na prova da GCM de São Paulo, olha aí. E eu peguei ela da prova da GCM de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul. Então, as questões, galera, elas são cíclicas, elas estão sempre indo e voltando. Uma hora ela aparece no município, outra hora ela aparece no outro. Por isso que é importante você praticar e responder o máximo de questões possível. Por isso que é importante você participar conosco aí do nosso intensivão, né? Vai ser super legal, nós vamos fazer mais ou menos igual fizemos aqui hoje, 1 hora, vamos resolver 20 questões, são questões novas, tá? Eu vou fazer a curadoria de umas questões novas para a gente resolver. E vamos resolver também e explicar, vamos terminar o nosso Estatuto dos Servidores, a nossa lei orgânica, vamos responder mais questões da lei da Geohistória de Goiás, da Geohistória de Abadia. Então nessa parte aqui vocês vão ficar craque, né? Só mesmo se acontecer algo sobrenatural para vocês não conseguirem uma boa nota nessa prova. Mas só por vocês já estarem acompanhando aí, vocês já viram o tanto que vocês aprenderam aqui, né? Nessa prova aqui. Com a gente aqui durante esse período. Então, quem for participar lá do nosso intensivão, a gente vai se ver só lá no intensivão agora. Agora, amanhã vai ter a aula somente para professores. Na sexta-feira nós vamos fazer uma outra bateria de questões, mais questões igual aquela live primeira que nós fizemos, de todas as matérias. Nós vamos responder mais 5 de cada matéria, tá bom? E aí acabou para a galera de Abadia, que nós já vamos começar a trabalhar agora com a Guarda Municipal de Novo Gama e para o concurso de Novo Gama, tá bom, galera? Então espero que eu tenha ajudado vocês aí nessa caminhada, né? Que vocês saíram daqui com certeza mais inteligentes, mais espertos, né?
sempre que a gente participa de uma aula, participa de uma interação igual nós participamos aqui agora, com certeza eu e vocês, eu também estou aprendendo, né, galera? Tipo assim, ó, se eu for fazer agora uma prova de guarda municipal, com certeza eu detono. Por quê? Porque eu ensinando vocês, eu tenho que aprender para mim poder ensinar você. A melhor forma de você aprender é ensinando, né? Então, quando a gente conversa com um amigo, a gente está num grupo de discussão sobre um determinado assunto, a gente está aprendendo e está ensinando, que é a que mais fixa o conteúdo. Você só sabe um conteúdo quando você dá conta de explicar ele. Esse é o método Fine, né? Que é um psicólogo americano que ele criou esse método, que ele explicava as coisas. Tudo que ele via, ele ia lá e explicava. E aí ele fala que o melhor, você só sabe quando você consegue transmitir, quando você consegue explicar para alguém aquilo. Beleza? Quando você se embaranha nas perguntas, nas palavras, é porque você não sabe ainda aquele conceito. Beleza? Então, galera, eu espero vocês no nosso intensivão, tá certo? É um valor aí insignificante, né? Então, vamos lá, vamos investir aí, né, no futuro de vocês, vamos para cima. Tem vários concursos aí, né? Cada concurso é uma experiência que a gente vai crescendo. E tamo junto, beleza? Um abraço do professor Chagas. Sexta-feira a gente se vê aqui na nossa aula aqui, que vai ser do conteúdo geral, tá bom? E aí depois só no nosso intensivão. Um abraço a todos, sucesso, que Deus abençoe cada um de vocês.